Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Confesso que estou nervoso, estou com as pernas tremendo, mas conversei com os irmãos que passaram por isso e diz que é normal, né, Rodrigo? Amém, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos em uma jornada, em uma série de ministrações a respeito da fé. E é fundamental que, de fato, a gente, como igreja, entenda o que é a fé. E entenda que a fé é fundamental nas nossas vidas. Quem tem esse entendimento depois dessas ministrações que nós tivemos? Amém? Na primeira ministração, quem ministrou foi o Alifer, e o tema era retroceder não é o fim, e que nós não podemos perder a fé. A segunda ministração foi com o Rodrigo, e o tema era falando com fé, onde nós vimos o poder que há quando declaramos com fé. E a terceira, domingo passado, foi com o Jonathan. E a ministração do Jonathan falava sobre a fé, a vitória que vence o mundo, onde ele ministrou aqui sobre os princípios da fé e sobre viver pela fé. Amém? Então, nesses 3 domingos que passaram, nós já estamos sendo bem alimentados. Nós já aprendemos muito sobre fé, nós sabemos que nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas nós caminhamos pelo que nós cremos. E que retroceder, às vezes é necessário, mas não é o fim. Nós não podemos deixar que as circunstâncias nos parem. Amém? Nós aprendemos a declarar com fé, aprendemos que não é somente ter uma visão de futuro. Obrigado, meu amor. Não é somente ter uma visão de futuro, mas sim exercer a fé. A palavra nos diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. E nós também agora sabemos que pela fé somos mais do que vencedores. Porque pela fé em Cristo nós podemos vencer o mundo. Para viver pela fé nós precisamos saber que é necessário que a gente permaneça em movimento. Porque a fé exige movimento de nós. E para quem gosta de fazer anotações, quem gosta de anotar o tema da mensagem, o tema da palavra de hoje, então, é passos de fé. A fé que move montanhas precisa primeiro mover você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Porque o Senhor tem, Pai querido, ampliado a nossa visão a respeito da fé. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós agora entendemos que sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós entendemos agora, Pai, que apenas com fé nós iremos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos, Pai querido, te pedir, eu quero, Pai, nesse momento te pedir, que todas as palavras, Senhor, que saírem da minha boca, sejam para gerar frutos, Pai. Sejam palavras de bênção, sejam palavras de vida, Senhor. E que os meus irmãos, Pai, possam, Senhor, sair daqui com a mesma compreensão, com a mesma mensagem que o Senhor primeiro ministrou ao meu coração. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Amém. Dani, projeta para mim, por favor. Mateus 17, 20. Misericórdia, a boca seca mesmo. Essa canequinha aqui, hein? Meu Deus. Mateus 17, 20. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Então essa palavra está nos dizendo que ainda que a nossa fé seja muito pequena, se ela for existente, nada é impossível. Amém? Marcos capítulo 11, do 22 ao 24, por favor. Marcos 11,
do 22 ao 24. Aleluia. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Então, na palavra anterior, nós vimos que se nós tivermos um pouquinho de fé, já é o suficiente para fazer um milagre. E agora nós vemos que é necessário crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida. Nesses 2 versículos que nós lemos, eles são palavras de Jesus. E até aqui, então, o que a gente entende sobre a fé? Ainda que a fé seja pequena, com fé nada será impossível para vocês. É preciso crer e não duvidar. E eu pergunto para vocês nessa noite: para quem que Jesus estava dizendo essas palavras? Para quem que Jesus estava dizendo que é necessário crer e não duvidar? Para quem que Jesus estava dizendo que ainda que a fé seja pequena, poderá fazer milagres? Você poderá dizer para uma montanha sair daqui e ir para lá. Para quem? Para os discípulos. Jesus estava dizendo para homens que andavam com ele. Homens que viram Jesus fazer milagres, fazer maravilhas. Homens que tinham tempo de mesa com Jesus. Homens que experimentaram, e isso é maravilhoso demais. Homens que experimentaram colocar a cabeça no ombro de Jesus. Jesus estava dizendo essas palavras para homens que viviam com ele, para homens que estavam sob uma palavra. E eu separei aqui alguns milagres que Jesus fez. E que um discípulo em específico estava junto com ele. E você deve estar imaginando que o discípulo é Pedro. Vamos lá. Lucas 4, 38 ao 40. Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente e com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu, e a febre o deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Aleluia. Lucas 5, do 1 ao 11. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse da praia. E então sentou no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. A história vai continuar, eu vou resumir, mas é importante que a gente entenda que Pedro era um pescador experiente. E ele passou a noite inteira pescando, mas não pescou nada. E aí ele volta com suas redes vazias e Jesus diz: não, vai de novo e lança a rede. E eu imagino que Pedro, por ser um cara experiente, e a gente sabe que Pedro era muito, ponta de faca, era um cara que tinha a sua posição bem definida. Talvez ele tenha até duvidado: não, mas eu tentei a noite inteira, agora Jesus quer que eu vá lá e lance de novo.
E ele vai, lança as redes, e a palavra diz que eram tantos peixes, que a rede estava a ponto de se romper. Em Marcos 8, do 1 ao 9, nós encontramos mais um dos milagres feitos por Jesus. E que Pedro, juntamente com os discípulos, mais uma vez testemunhou. Uma grande multidão estava há 3 dias junto com Jesus, escutando os ensinamentos de Jesus, aprendendo com Jesus. Observe isso, há 3 dias. E Jesus, cheio de compaixão, pergunta para os discípulos: ei, o que vocês têm aí para comer? Esse povo está com fome, tem que alimentar essa galera. E os discípulos falam: nós temos 7 pães. Beleza? Jesus pegou os 7 pães, orou sobre eles, agradeceu a Deus e começou a repartir. Daqui a pouco os discípulos, de certo, foram lá no barco, ver se não tinha sobrado nada, acharam alguns peixinhos também. Jesus ora sobre os peixes, multiplica, e a palavra de Deus, ela diz que naquela noite, 4.000 pessoas aproximadamente se alimentaram, com 7 pães e alguns peixes. No livro de Mateus 14, 22 ao 32. Esse eu vou precisar ler com vocês, irmãos. Mateus 14, do 22 ao 32. Ali nós encontramos mais um milagre, mais um testemunho impressionante. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Você imagine agora como é que estavam os discípulos, desesperados. Pô, Jesus mandou que a gente atravessasse o mar, e nem veio com a gente. Olha a tempestade que está rolando aqui. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo, apavorados. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, sempre Pedro: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus prontamente respondeu: vem então, Pedro, vem para cá. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Aleluia. Mas, quase sempre tem um mas. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado mais uma vez. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a tua fé, Pedro? Por que você duvidou? Lá no início a gente viu, né? Pouca fé é necessária, mas não duvide. Quando entraram no barco, o vento parou. E é nessa parte da história que a gente vai ficar. A gente viu Jesus falar que a nossa fé, mesmo que pequena, ela tem efeito. E que coisas impossíveis aconteceriam. A gente viu Jesus falar que é preciso crer que acontecerá, e de fato vai acontecer. A gente viu aqui alguns exemplos de milagres, mas são inúmeros. A Bíblia nos relata 35, mas eu tenho certeza que são muito mais. Mas a gente leu. Pedro estava lá. Hoje a gente lê a história do que aconteceu. Pedro vivenciou, Pedro andava com Jesus. E nós estamos agora falando de alguém que andava com Jesus, alguém que viveu com Jesus. Nós estamos falando de um homem que viu com seus próprios olhos o nosso Jesus curar doentes, o nosso Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes. Pedro, ele viu com seus próprios olhos
Jesus libertar pessoas que por anos eram escravas do diabo e sofriam opressão. Pedro enxergou o Senhor fazendo coisas impossíveis. Nós estamos falando de alguém que a Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que recebeu um abraço de Jesus. É impossível você andar do lado de Jesus e não querer dar um abraço nele. Eu não consigo imaginar que os discípulos não tiveram algum momento em que abraçaram Jesus. Então nós estamos falando de alguém que conhecia Jesus profundamente. Só que agora, esse mesmo homem que viu Jesus fazer milagres, esse mesmo homem que teve a sua sogra curada por Jesus, esse mesmo homem que viu Jesus operar multiplicações e libertar enfermos, agora ele se depara no momento da vida dele, em que, por conta da tempestade, nem ele que andava com Jesus agora consegue reconhecer Jesus. Ele vivia com Jesus, andava com Jesus, mas agora por conta da tempestade, ele não enxerga, ele não tem certeza se é Jesus. Entenda isso, querido, a tempestade o tempo inteiro vai tentar ofuscar a sua visão. A tempestade o tempo inteiro vai tentar tirar o seu foco de Cristo e fazer com que você não enxergue que é o Mestre. Mas nessa noite, eu tenho certeza que nós sairemos daqui com a nossa fé ampliada, com a nossa visão ampliada e entendendo que ainda que a fé seja pouca, o impossível vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Nós devemos manter a visão fixa naquele que nos chamou e coisas impossíveis vão acontecer. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente acaba se enchendo de preocupação. A gente acaba enchendo a nossa cabeça com preocupações de coisas que nem vão acontecer, coisas que talvez nem aconteçam, mas a gente está por aqui de preocupação. Meu Deus, dia 1º do mês, tá? Meu Deus, não vou conseguir pagar a fatura dia 30. Meu Deus, a comida já está acabando. Meu Deus, não vou conseguir abastecer o carro, não vou conseguir pagar o boleto. São coisas que talvez vão acontecer. E você já está preocupado como se estivessem acontecendo. O que a gente precisa fazer é tirar o foco do problema e colocar o foco em quem resolve o problema. Com essas preocupações desnecessárias, a gente acaba nos tornando cristãos que estão sempre em busca de livramento. Livramento da multa, livramento da conta, livramento de uma ofensa, livramento de qualquer coisa. A gente precisa entender que Deus não nos chamou para viver de livramento. Deus nos chamou para exercer a voz profética da igreja e declarar as coisas que não são como se já fossem, sim, declarar milagres. Eu vou pagar a fatura do cartão, eu vou construir a minha casa, eu vou sim viver o extraordinário. Declare a palavra de Deus sobre você. Aleluia! Eu me lembro que antes de casar, eu e a Mai estávamos no processo de construção da nossa casa. E por muitas vezes eu via ela sentada na fundação da casa chorando, porque não tinha dinheiro para construir a casa. O dinheiro era suficiente para construir só a fundação. E eu via a minha esposa chorando ali. E aquilo quebrava o meu coração. E eu ia para o quarto e eu orava: Senhor, eu não aceito ver a minha esposa chorando, porque a gente não tem condição de construir a nossa casa. Nós estamos sob uma palavra. Se o Senhor nos disse que iremos casar, nós iremos casar. Se o Senhor nos disse que iremos construir, nós iremos construir. A casa não está finalizada, de fato, mas está construída. Aleluia!
está construída, o milagre aconteceu. Apareceu um irmão que deu o tijolo, apareceu outro irmão que deu a telha, apareceu outro irmão que deu a madeira, o irmão deu a janela, deu a porta. Quando viu, a casa estava pronta. Aleluia! A gente precisa usar a voz profética para declarar que irá acontecer, não para se preocupar, será que vai acontecer? Já pensou se eu olhasse a minha esposa chorando, sentasse do lado dela, amor, será que vai dar para construir? Que motivação é essa? Que motivação é essa? Mas a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando material para construir, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Isso é fé. A fé é certeza de algo que você não vê, mas é algo que você espera. Eu não enxergava a parede construída, mas eu tinha certeza que em pouco tempo ela estaria ali. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, ela nos diz que tudo é possível ao que crê. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será feito. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Crer e não duvidar. Ainda que a sua fé seja pequena, creia até o fim, porque o milagre vai acontecer. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Vamos nos situar então, voltando para Pedro. Jesus diz para ele vir, e ele vai. A história vai nos contar então que Jesus vinha andando sobre as águas, e os discípulos não o reconheceram. Se assustaram, tiveram medo, ficaram aterrorizados, como diz na palavra, e eles tinham dúvida se de fato era Jesus. Só que Pedro, como era um cara muito ousado, ele não tinha certeza, ele tinha dúvida. Mas mesmo assim, ele resolveu se posicionar. E ele falou: Jesus, se é você mesmo, ordene que eu ande sobre as águas. E Jesus, como também não era de aceitar para ninguém, porque a palavra dele é fiel, ele falou: vem, Pedro. E Pedro vai. Pedro vai assim como eu e você. Pedro vai confiante, Pedro vai esperançoso, Pedro vai empolgado, Pedro vai cheio de fé. Só que o nosso desafio está no meio do caminho. A gente pode até começar, mas o desafio é no meio do caminho. E Pedro então começa a andar sobre as águas. No início estava tudo certo. Talvez eu imagino que Pedro estava andando sobre as águas. Aí ele até olhou para trás assim para os outros discípulos, ó. Estou andando sobre as águas. E foi. Estava indo, até que começou a afundar. E ele começa a afundar, ele olha para um lado, é água. Olha para o outro lado, é água. Olha para cima, não tem o que fazer, está afundando. Irmão, às vezes, a gente tem fé para se levantar e fazer. Pedro creu que ele andaria sobre as águas e de fato começou a andar. Mas é no meio do caminho que a nossa fé é testada. É no meio do percurso que aparecem os obstáculos para ver se realmente nós vamos ser fiéis até o fim e completar essa corrida. No início é um mix de fé, de empolgação, é uma euforia. Vai dar certo. O aluguel do prédio é caro, mas eu vou abrir essa empresa. É difícil ter 10 funcionários, mas eu vou contratar 11. Vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Só que na primeira crise, a gente já começa a duvidar.
Na primeira crise, a primeira onda que bateu em Pedro, ele já começou a duvidar. Ele já começou a se perguntar: será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou mesmo andar sobre as águas? Será que Deus vai cumprir o que prometeu? E é nesse momento, no meio do caminho, que muitos de nós começamos a esmorecer na fé. Começamos a enfraquecer na fé. No momento em que o meu olhar não está mais em Cristo, e o meu olhar passa a ir para a dúvida, passa a ir para o medo, ali eu começo a afundar. Ali eu começo a me afundar em dúvidas, em medos e em incertezas. E é ali que o natural começa a sabotar o sobrenatural. A tempestade, ela não acontecia. Isso aqui é poderoso demais. Hoje à tarde, quando eu estava revisando meu esboço, eu já tinha finalizado o esboço. Mas eu resolvi abrir o esboço de novo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar mais no meu coração. E o Senhor ministrou ao meu coração que a tempestade, ela não acontecia só ao redor de Pedro. A tempestade também estava acontecendo dentro de Pedro. Não era só fatores externos, não era só o vento, não era só as ondas, não. Pedro também estava cheio de questionamentos. Será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo, pastor, que vai dar para pagar o aluguel do prédio? Será mesmo que vai dar para pagar a conta de luz, a conta de água? Pedro estava cheio de dúvidas. A gente precisa ter a compreensão de que o natural sempre vai tentar sabotar o sobrenatural. A palavra de Jesus para Pedro era: vem Pedro, venha. Mas o som das ondas era: não vai dar não, Pedro, não vem não, volta para o barco. Jesus estava dizendo: vem Pedro, e a onda estava dizendo: vem Pedro, desce aqui Pedro. O tempo todo, as circunstâncias ao nosso redor e as circunstâncias dentro de nós vão tentar sabotar o que o Senhor tem para a sua vida. O tempo todo você vai estar rodeado de dúvidas. O tempo todo você vai estar sentindo que não vai dar certo. Você vai estar sentindo que você não vai conseguir chegar onde você deveria chegar. Você não vai conseguir, talvez, concluir algo que você começou. Você vai sentir que não é para você. Mas ei, não é sobre o que você sente, é sobre o que você carrega. Aleluia! Pedro carregava uma palavra. Jesus disse: vem, e ele deveria ir. Não era sobre as ondas batendo nele, não. Era sobre o que ele carregava. Ele carregava uma palavra de Jesus, dizendo: vem Pedro. Não era: tenta Pedro, não. Era: vem Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro conseguiria. Jesus conhecia o coração de Pedro. Só que o próprio Pedro já não se conhecia mais. Porque ele estava cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de talvez. Eu não sei quais são as tuas dificuldades. Eu não sei quais são as tuas dúvidas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você está sentindo, não. Mas eu tenho algo para te dizer. Não é sobre o que você está sentindo. Não é sobre como você chegou aqui. É como você irá sair daqui. Porque você carrega uma palavra de Deus. Avance. A palavra de Deus para nós nessa noite é: avance no propósito que Deus te colocou. Aleluia. Aleluia. Ei, comece a duvidar das suas próprias dúvidas e a acreditar naquilo que Deus já prometeu. Se Deus prometeu que vai acontecer, é porque vai acontecer. Aleluia, aleluia. Toda tempestade, irmãos, toda tempestade é temporária. Mas a palavra de Deus para você, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é para a vida eterna. A onda bate em você, mas logo você já está nos braços de Cristo. A palavra de Deus para você
é uma palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando eu era pequeno, meu Deus, eu nem liguei o cronômetro. Como é que está o tempo, pastor? Quando eu era pequeno, a minha mãe está ali, ela vai saber. Eu nasci prematuro e com muitos problemas de saúde, a ponto de viver do hospital para casa e da casa para o hospital. E os médicos em algum momento já não tinham mais uma resposta para dar para a minha mãe. Só o que eles puderam dizer para ela é: vai para casa. Não tem mais o que fazer. E a minha mãe chegou em casa e foi até o meu avô, servo de Deus, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo, um exemplo de homem de Deus para mim. E a minha mãe me levou até o meu avô e disse: pai, os médicos não sabem mais o que fazer com o Edivan. Eles só disseram para vir para casa porque não tem mais o que fazer. E o meu avô naquele momento me pegou nos braços e orou por mim. Orou por mim cheio de fé e declarando que o Senhor me curaria. E o meu avô, como um ato de fé, como um passo de fé, ele disse assim para minha mãe: leva esse menino daqui, vai para casa, porque eu não quero mais ver ele hoje. Mas amanhã você volta aqui e eu tenho certeza que ele vai estar curado. Os médicos diziam que não ia dar. O meu avô falou: leva para casa, volta amanhã aqui e ele vai estar curado. Querido, tem milagres que a gente não vive por passos de fé que a gente não dá. Talvez eu não teria sido curado se o meu avô, ao invés de orar por mim, tivesse corrido para outro hospital comigo. Talvez eu não teria sido curado se o meu avô perdesse a noite de sono dele, querendo ir me ver para ver se eu já estou bem, se eu já estou melhor, ou se tem que correr comigo. Existem passos de fé que nós precisamos dar para que a gente viva o extraordinário de Deus. E eu creio que nós estamos tendo a nossa visão ampliada. Eu creio que nós sairemos daqui com a nossa fé sendo ampliada e dando passos de fé em direção a palavras que o Senhor já declarou. Pedro, ele estava a poucos passos de Jesus. Porque a palavra diz que Jesus, ele não andou até Pedro, quando Pedro estava afundando. Jesus, ele apenas estendeu a mão. Então quer dizer que Pedro já tinha andado mais da metade do caminho, já estava quase chegando em Jesus, quando pediu socorro, desistiu. E Jesus só fez assim: vem aqui, Pedro. Às vezes a gente está desistindo por tão pouco e a gente não percebe que a gente está a um passo de viver o extraordinário com Deus. A gente desiste e não enxerga que Jesus está a uma mão de nos segurar e dizer: vem, filho, nessa noite o Senhor está com a mão estendida para você. Talvez muitos de vocês chegaram aqui sim desistindo, sim dizendo para Jesus segurar você. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele vai segurar você, porque Ele está com a mão estendida. Quem crê nisso? Convido você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a passar aqui na frente. Aleluia, aleluia. Talvez você chegou aqui desistindo. Talvez você chegou aqui sem forças. Talvez as ondas já estavam te assustando e você já estava afundando. Mas ainda não é o fim da história. Jesus tem algo novo para você. Quem quer receber uma oração, passa aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cremos sim, Jesus.
que as tuas palavras sobre nós, elas irão se cumprir, uma a uma. Talvez nós não estamos enxergando o milagre acontecer. Camila, vai acontecer. Aleluia. Talvez você não está enxergando, mas o Senhor em silêncio está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você que está aqui na frente, para você que entende que está passando por uma tempestade e que precisa de Jesus para sair dela. A notícia que eu tenho para você é que no meio da tempestade, ali Jesus está. No meio da tormenta, ali Jesus está, com a mão estendida, dizendo: vem filho, vem filho, vem filho, vai acontecer. Se Jesus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse momento, Pai, clamar a Ti, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que Tu já está com a Sua mão estendida. Nós sabemos, Pai, que o milagre já está sendo construído. E ei, entenda, querido, o processo já faz parte do milagre. Não se desespere com as dificuldades, porque o processo já faz parte do milagre. Aleluia, 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 Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor amado, nesse momento, entregar a Ti, Pai, tudo que há em nós. Entregar a Ti, Pai, as nossas aflições. Entregar a Ti as nossas dúvidas. Entregar a Ti o nosso medo, as nossas incertezas. Porque nós sabemos, Jesus, que no meio da tempestade, ali Tu está. Nós sabemos, Pai, que existem passos de fé que nós precisamos dar rumo ao nosso milagre. E nós queremos Te pedir, Senhor, estenda a Sua mão para nós. Estenda nessa noite a Sua mão para nós, e que nós possamos viver o extraordinário contigo, Jesus. Aleluia. Tempestade está, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, aleluia. Sua tempestade, ali está Cristo, de braços abertos, com a Sua mão estendida para você. Não desista, não desista. A palavra de Deus para você nessa noite é: avance, avance, avance em direção ao seu propósito. Aleluia. Lutamos com as Deus é vencedor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, aleluia. Queridos, tem alguém entre nós que gostaria de aceitar a Jesus? Apenas acene com a sua mão assim. Quem gostaria de aceitar a Jesus? Ou de repente está com a sua fé enfraquecida, está fora dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para Jesus? Tem alguém? Tem alguém entre nós que gostaria de aceitar aquele que acalma a tempestade? Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos que estão aqui. Eu te agradeço, Pai, e eu declaro sobre eles um fluir do teu Espírito. Eu declaro sobre eles a sua visão ampliada, o seu foco ajustado para Jesus. Que eles possam, em todo o tempo, ter a sua visão fixa no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Em nome de Jesus, que eles possam, em todo momento de dificuldade, entender que Jesus tem cuidado e suprindo as necessidades dele. Obrigado, Pai, porque até aqui, em toda a tempestade, tu está, Pai querido, acalmando o vento, acalmando o mar e cuidando, Pai querido, de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem, Senhor. Diga isso, diga isso. Sabe, Divan, tu sabe que Neemias, escute isso, irmãos, falou uma palavra que tocou meu coração. Escute comigo. Neemias foi chamado por Deus para restaurar os muros que tinham sido quebrados, queimados e destruídos de Jerusalém. Diga comigo, Neemias tinha sido chamado por Deus para restaurar os muros. Diga, restaurar os muros. Sabe, Edivan, Neemias chega em Jerusalém e começa a restaurar os muros. Você sabe quando é que Neemias parou? Sabe qual o momento que Neemias parou a construção? Neemias estava restaurando os muros. Chegou o momento que a mentira, a perseguição, as dúvidas, as acusações do diabo, os levantes do inimigo fizeram parar a obra. Pergunte para mim, quando, pastor? Pergunta quando? Pergunta quando? Quando? No meio. No meio. O que eu quero dizer para você hoje aqui, como o Divan ministrou, há muitos irmãos que estão parados no meio aqui hoje. O Senhor não te chamou para viver até o meio. O Senhor te chamou para você viver tudo o que o Senhor tem para você viver. Tudo. Bate alguém agora aí, faz um grão cascudo em alguém, planta para dentro, diga para ele: Deus não te chamou para ficar no meio. Tudo. Diga, eu quero tudo. Eu não vou parar. Ninguém vai me parar. Eu vou receber de Deus e vou até o fim. Até o fim. Eu não vou parar. Dedinho de profeta, profetiza para alguém: Deus te chamou para ir muito mais longe. Não te acomoda. Não pare. Deus te chamou para ir muito mais longe. Deus te
está vindo sobre ele. Deus mostrará a muitos, levantará ele com uma palavra, usará ele na liderança. A sua casa nunca mais será a mesma. Receba mais, 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 mais. Só mais.